Vamos para a segunda parte do nosso estudo. Nós estávamos falando da alegria no serviço a Deus, e que essa alegria é tão imperativa. E, na verdade, a alegria não só sempre é possível, mas de acordo com o judaísmo, e mais ainda enfatizado no hassidismo, ela sempre é necessária e obrigatória na nossa vida. E nós estávamos vendo que até no processo de tshuvá, que é o processo de arrependimento ou penitência, que envolve o retorno a Deus, a volta ao bom caminho, a volta às nossas origens, a nossa casa, o nosso verdadeiro lar, ou como a gente até explicou, que é a volta e reencontro consigo mesmo, a volta da pessoa para quem realmente ela é, que muitas vezes esse é um processo doloroso, ou seja, envolve um inventário pessoal, um balanço sincero, uma autoanálise crítica, e muitas vezes isso pode deixar a gente muito desanimado, quando a gente percebe quanto tempo na vida a gente perdeu, ou desperdiçou, ou coisas ruins foram feitas, más decisões foram tomadas e assim por diante. E isso muito facilmente pode levar a pessoa à tristeza, à amargura e até à depressão. Mas, nos livros hassídicos, e o Rebbe sempre enfatizou isso, se fala que mesmo a tshuvá, ou principalmente a tshuvá, ela tem que ser feita com alegria. E certa vez o Rebbe elaborou esse assunto num pronunciamento seu, dizendo que dentro do judaísmo, nos últimos séculos, nós notamos duas abordagens. Nós temos a abordagem de Mussar, daqueles sábios e mestres da chamada ética judaica, que foram autores de vários livros e tratados sobre esse assunto. E nessa linha de Mussar, em algumas das suas ramificações, nós encontramos que onde reside o foco, onde se concentram essas obras, esses livros, esses ensinamentos, eles vêm de sobremaneira despertar uma reflexão sobre o quão ínfimo é o ser humano, o quão baixo nós somos, o quanto talvez nós não valemos nada. E mais do que isso, o quão negativas e nocivas são as paixões, os desejos, as ambições, etc., as vontades que nós temos no mundo físico material, o quanto tudo aqui é transitório, é passageiro, é volátil, e o que sobra disso, e etc., não é? Então, muitos dos livros e obras de Mussar, ou dos ensinamentos da linha ética, vamos dizer, dentro do judaísmo, eles seguem por essa linha, por essa corrente. Já a linha da Hassidut, o enfoque hassídico, sempre privilegiou o contrário, que onde a pessoa deve fixar o seu pensamento, onde deve residir a sua atenção, a pessoa deve meditar sobre a grandeza de Deus, a grandeza do Criador. E mais do que isso, não só na grandeza de Deus, mas já que todos nós somos uma partícula da divindade, não só somos filhos de Deus, mas temos uma partícula, uma centelha divina dentro de nós, uma partícula da divindade, a pessoa tem que refletir na grandeza potencial da sua alma. O quão grande nós somos e podemos ser. E nós temos essa força latente já presente dentro de si, ela só precisa ser descoberta, só precisa ser liberada. Como cada um de nós tem essa partícula divina dentro de si próprio. Por isso se diz que cada um tem essa possibilidade, tem esse potencial de não só iluminar e trazer benefício para si mesmo, mas também para todos aqueles que o rodeiam, iluminar o próprio mundo que o cerca com luz divina, etc. Em outras palavras, os sábios de Mussar, que seguem a corrente de ética judaica, talvez eles, na linguagem do versículo nos Salmos, talvez se concentrem mais no surmerá, afaste-se do mal. Enquanto que os mestres hassídicos se concentravam e enfatizavam mais vasetov, no faça o bem. São duas correntes legítimas, cada uma teve mestres enormes, pessoas santas, elevadas, etc. Mas, diz o Rebbe,
nesses dois tipos de reflexões, de meditações, quando a gente observa a consequência de cada uma delas, também, não só que elas são diferentes no seu approach, no seu enfoque, mas também no resultado, nas consequências. Ou seja, aquele tipo de reflexão e meditação que é estimulado pelas obras de Mussar, da ética judaica, eles acabam limitando a pessoa, deixando ela, como assim, se sentindo apertada, angustiada, pressionada, triste pelas suas infrações, pelos seus pecados, o quanto ela fez mal, o quanto ela não vale nada, etc. E no mínimo isso causa na pessoa uma grande amargura, se não pior do que isso, leva ela até a depressão. Enquanto que o foco de meditação e reflexão naquilo que estimula os ensinamentos racídicos, seja na grandeza do Criador, na presença da faísca divina dentro de cada um de nós, na elevação da nossa alma, no seu potencial, etc., etc., isso deve encher o coração da pessoa com alegria, entusiasmo e vibração. E como nós já dissemos, essa alegria e vibração é uma condição sine qua non, é algo essencial para o desempenho positivo da pessoa, inclusive na prática judaica, no cumprimento das mitzvot, da forma apropriada, como a Torá quer e como até a Halachá, a lei judaica, exige da pessoa, conforme trazido em Maimônides, no Shulchan Aruch, etc. Por isso o Rebbe diz que a gente tem que se concentrar. Hoje, mais do que nunca, temos que adotar essa linha racídica de buscar a alegria e até mesmo na hora da tshuva, fazer esse processo, não é? Se concentrando não só na metade do copo cheia, mas vendo a parte positiva, de forma tal que haja alegria e que a ênfase esteja colocada na alegria. O Rebbe enfatiza mais ainda sobre a tshuva e diz, uma pessoa às vezes pode pensar, quando a pessoa faz essa reflexão, faz esse inventário pessoal, ele diz, tudo bem, vamos dizer, eu pretendo dar uma guinada na vida, o que muitas vezes não é fácil, porque nós temos hábitos arraigados e muitos conceitos estão enraizados na nossa vivência, na nossa personalidade, o hábito se torna uma segunda natureza, não é? Mas a pessoa vai dizer, sabe o que? Apesar de tudo, eu vou fazer grandes esforços e a partir de agora eu pretendo mudar, eu pretendo me tornar uma pessoa melhor, eu pretendo coibir essas atitudes negativas que durante muito tempo faziam parte do meu comportamento, essa minha maneira de ser, essa minha maneira de agir. Isso absolutamente não é fácil, mas pelo menos daqui para frente e a partir de agora a pessoa diz, eu vou tentar mudar, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, eu vou conseguir mudar. Então, às vezes, a pessoa pode pensar e ficar um pouco inconsolável. Tudo bem, por um lado, ela já está resolvendo barbaridade, ou seja, se ela está mudando o presente, e mais do que isso, ela está assumindo isso de forma genuína, com firmeza, então ela está cambiando, mudando também o seu futuro para o bem melhor, não é? Então isso por si só já é fabuloso, mas às vezes a pessoa pode ficar inconformada, inconsolável, mas e o passado? E esse passado talvez é um passado de 1 ano, talvez de 10 anos, talvez de 50 anos, de uma vida inteira. Tudo bem, eu estou mudando e adotando o bem, a prática boa, o comportamento bom, os valores éticos, morais, espirituais, etc., o que é bom e positivo para com Deus, para o semelhante, a partir de agora. Então, ótimo, eu vou estar salvando o presente e o futuro, mas o que eu faço com o passado e todo esse passado? Então, às vezes a pessoa pensa, ou a gente imagina, bom, passado, leite derramado, não dá para fazer mais nada, o passado se foi, etc., Diz o Rebbe, na verdade, não é assim. Nós temos que nos conscientizar que o poder, o alcance, o efeito da tshuva é tão fabuloso, é tão maravilhoso, é tão extraordinário, ou seja, essa chance, essa oportunidade que Deus nos concede de fazer e realizar tshuva, então é sabido pelos nossos livros que a tshuva tem o poder de resolver não só o presente, não apenas o futuro, mas também a tshuva tem o poder de impactar retroativamente o passado do indivíduo, da pessoa. A tshuva tem o poder de retificar e consertar o seu passado. Tshuva, de certa forma, é até um túnel no tempo, quando a pessoa pode, por assim dizer, voltar e corrigir o seu passado. A pessoa pode, eventualmente, até neutralizar e anular
todas as coisas ruins que fez através da tshuva sincera, através do seu arrependimento, da sua decisão, etc. E mais do que isso, conforme explicado nos nossos livros, já falamos um pouco disso, a pessoa tem a oportunidade, através de uma tshuva profunda, verdadeira, sincera, feita com amor e por amor, essa tshuva tem o poder de transformar, não só de anular e cancelar as más ações, mas de transformar as más em boas ações. Quer dizer, se ele tinha 50 pecados ou se ele tinha 1000 pecados, quando ele faz tshuva com amor e por amor, ele passa a ser creditado, considerado como se ele tivesse 50 mitzvot ou 1000 mitzvot e boas ações. Então, na verdade, a pessoa tem que saber, isso é mais um motivo dela se alegrar com a tshuva, no processo da tshuva, que a tshuva resolve não só daqui em diante, daqui para frente, não só o presente e o futuro, mas a tshuva resolve, soluciona o passado também. Por isso o Rebbe diz, a conclusão disso é que não há nenhum motivo, mesmo no processo de tshuva, quando a pessoa tem que refletir e tem que se arrepender, isso envolve remorso, penitência, mas isso não é razão de levar a pessoa à angústia e à depressão. Não só em relação à sua situação atual ou futuro, mas mesmo em relação ao passado, como nós dissemos. E, inclusive, essa tshuva, que tem esse poder extraordinário, a tshuva que nós falamos, tshuva com amor, por amor. E esse amor está associado com alegria. Ou seja, uma expressão desse amor se reflete justamente na alegria da pessoa de estar fazendo o que ela está fazendo de bom. Então aqui, esse amor se expressa também através da alegria e certeza que a pessoa tem, não só do seu perdão, mas confiança total de que aquilo de mal que ela eventualmente tenha cometido, isso será apagado, ou não só apagado, será transformado. Então isso é algo essencial no processo de tshuva. Tudo isso para nos explicar que a tshuva também pode e deve ser feita com alegria. E aqui tem que haver uma confiança total e plena do nosso lado. Uma certeza, como o Rav Shneur Zalman escreve na terceira parte do Tânia, que nós fazemos uma bênção todos os dias na Amidah, na qual nós dizemos e afirmamos que Deus é misericordioso e Ele perdoa em grande forma, em grande maneira. Hanun amarbel isloach, Ele perdoa bastante, ou seja, sem fim. Então, nós sabemos que no judaísmo é muito grave dizer uma bênção em vão, ou uma bênção que não procede. Se nós fazemos essa bênção todos os dias, pelo menos nos dias da semana, não em Shabbat e Yom Tov, e 3 vezes ao dia, etc., é porque aqui não existe qualquer dúvida ou sombra de dúvida que esse perdão virá. Isso faz parte da confiança que a pessoa deve ter, da certeza que a pessoa deve ter, que isso também é causador da alegria no processo da tshuva. Ou seja, a pessoa tem que ter certeza que ele não está sozinho, Deus lhe dá a chance e a oportunidade, lhe estende a mão e vai ser um facilitador, ajudando a pessoa a superar os obstáculos e dificuldades que ela tem nesse processo. E, ou seja, assim como está escrito, que todo aquele que vem se purificar, ele recebe um auxílio de Deus, porque isso é o que Deus quer e deseja, o que Ele gosta, que a pessoa busque purificação, elevação, santificação, etc. Isso é algo essencial dentro do processo da tshuva, que haja essa alegria. E conforme a gente já falou, existe esse dito que fala que simcha poretzet geder, alegria é algo tão forte e intenso que ela rompe barreiras, quebra protocolos, quebra barreiras, rompe cercas, às vezes muralhas que dividem e separam as pessoas. Com alegria, essas muralhas caem, ela quebra barreiras. Então se diz que entre as barreiras que nós temos na vida, existem aquelas, como a gente já falou, internas de nós mesmos, os nossos vícios de pensamento, de comportamento, os nossos hábitos, os nossos complexos, ou aquilo que nós nos autorrotulamos, ou aquilo que lá fora nos rotulam e a gente adota, enfim. Não é? Então se diz que a alegria rompe barreiras. Por isso, no processo de tshuva, que é uma guinada, que é uma mudança, é um assumir de nova postura, de novas atitudes, mais do que nunca a pessoa necessita dessa força para romper essas barreiras, esses obstáculos, essas muralhas visíveis ou invisíveis, externas ou internas.
Se fala que justamente através da alegria nesse processo, na tshuva, a pessoa pode e consegue romper essas barreiras também. Isso tira a pessoa das suas próprias limitações, aquelas limitações que às vezes a pessoa inclusive se autoimpôs. Às vezes a pessoa está aprisionada dentro de si própria, ou nos hábitos que ela se acostumou, no seu passado, enfim. E através da alegria ele consegue romper todas essas barreiras, diz o Rebbe. Para uma outra pessoa que escreveu ao Rebbe que ele estava num processo de tshuva, mas meditando e refletindo sobre a sua situação espiritual, ele fica aquebrantado. Ele fica com o coração partido, ao se conscientizar da sua situação espiritual que ele se encontra. Então o Rebbe escreveu para essa pessoa algo que é célebre, famoso, Tová Peulah Had Melef Anachot, já nos ensinaram os nossos sagrados mestres, assim diziam os mestres hassídicos, os nossos rebes, que mais vale uma ação, é melhor, é preferível uma ação positiva, isso vale mais do que 1000 suspiros. Não adianta você ficar aquebrantado, não adianta você ficar com o coração partido. Tem que agir, tem que fazer, tem que produzir, tem que realizar, mais do que ficar lastimando e ruminando o passado e chorando e etc. Vale muito mais fazer, agir, produzir e realizar coisas boas e positivas. E como a pessoa faz e produz, quando a pessoa está animada, quando a pessoa está estimulada, motivada, quando a pessoa está com alegria, entusiasmo, ela faz e produz muito mais. Senão a tristeza, a angústia paralisa a pessoa. Isso imobiliza a pessoa e etc. Por isso o Rebbe fala, já que é preferível uma ação, e quanto mais boas ações, múltiplas ações positivas, isso vale mais, muito mais do que choro e suspiro, então tem que se fazer, tem que se agir. E na prática a gente vê que a ação é muito mais produtiva e positiva quando ela é feita com alegria. Que a pessoa sempre tem que ter essa certeza, faça, tome iniciativa e tenha certeza que Hashem está com você e Hashem vai te ajudar. Você está se empenhando em fazer algo positivo, ele não vai te deixar sozinho. Ele sempre estende a sua mão e ele vai te facilitar, vai te ajudar. O Rebbe também diz numa outra carta que quando a tshuva é feita com alegria, ela é mais profunda, ela é mais impactante dentro do próprio indivíduo. Ou seja, mesmo quando a pessoa sabe que ela cometeu atos indevidos, que ela fez coisas que não precisava fazer, coisas negativas, né? Mas a pessoa tem que se fortalecer na sua fé e confiança em Hashem, que nos deu a Torá e as mitzvot, que ele nos dá também a força e a habilidade ou a capacidade de cumprir essas mitzvot em qualquer situação e estado que a gente se encontre, mesmo uma pessoa que foi longe demais do outro lado ou fundo demais no lado negativo, mas sempre existe essa possibilidade de se fazer tshuva e de se alinhar com a vontade do Criador. Por isso, não há dúvida que tem que haver um arrependimento, assumir a responsabilidade pelos atos ruins, pelas más decisões tomadas, etc., mas que isso não abale a pessoa, que isso não prejudique a sua alegria, a sua disposição. E o Rebbe diz, apesar da reflexão no passado, apesar do arrependimento que é necessário no processo da tshuva, mas a pessoa não pode ceder a tristeza e angústia, que muitas vezes acaba levando a entregar os pontos, a desistência, ao abandono, chamado Yeush. Isso é altamente negativo. Essa é a armadilha do Yetzer Hara, da inclinação do mal, disfarçada, camuflada de tzadik, de algo espiritual. Né? Olha, na tua situação é grave ou não, enfim. Mas de qualquer maneira, o Rebbe diz que quando a pessoa se mantém firme no processo de tshuva, e para isso, para que ela esteja consciente e consiga ter alegria, etc., é sinal que ela internalizou esse conceito de forma profunda, bem no seu íntimo, no âmago da sua alma. Se diz que essa atitude de alegria, ela reflete que a pessoa assumiu a tshuva de uma forma muito profunda dentro de si. E nunca é demais, ou seja, salientar algo que o Rebbe falou algumas vezes,
trouxe, que esse conceito, ou seja, nos livros hassídicos ainda se traça no próprio Tânia, se traça uma distinção entre atzvut e merirut. Atzvut é traduzido como tristeza, angústia, quase depressão, e merirut é amargura. Então, os livros hassídicos, no próprio Tânia se fala que atzvut é algo totalmente proibitivo. Atzvut é algo negativo, é algo que abala a pessoa, é algo que paralisa a pessoa, isso não tem algo de positivo. Mesmo ou seja, não é legítimo essa tristeza pela ausência de espiritualidade, das boas ações, ou por falhas cometidas. Atzvut era algo que sempre foi banido no meio hassídico, não é? Na teoria e na prática. Na teoria, conforme está no Tânia, nos livros, e na prática também. Porém, merirut, o conceito de merirut, no Tânia se fala que a amargura, inclusive se traça paralelos e contrastes, qual a diferença exata entre atzvut e merirut, ou como os mentores hassídicos costumavam dizer, se a pessoa refletiu sobre suas falhas, né? E tem aquela pessoa que pensa, fica angustiada e dá uma dor de cabeça e desanimada, e sabe o que, eu vou dormir. Isso é atzvut, isso é tristeza. Às vezes a pessoa pensou, refletiu e etc. e ficou amargurada e ela não consegue dormir. Eu preciso fazer alguma coisa para consertar e retificar isso. Enquanto atzvut, tristeza, paralisa, imobiliza a pessoa, desanima a pessoa, merirut, amargura, é o contrário. Merirut enche a pessoa de motivação, ou seja, enche a pessoa de vontade. Eu preciso retificar isso, eu preciso consertar isso, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação. E a pessoa vai lá e faz. Então, merirut ainda era visto como um sentimento legítimo, apesar que só de forma passageira e provisória. Ou seja, dentro do processo de tshuva existe uma fase básica, elementar, na qual se passa, ou um período, ou um momento de merirut, de amargura, para depois chegar na alegria. O Rebbe nos disse, em alguns pronunciamentos seus, em alguns malarim, em alguns discursos hassídicos, simplesmente o seguinte: Inyan merirut shebitshuva eino shayach bedoreinu ze acharon. O conceito de amargura, que nos livros ainda é tolerável, visto como klipat noga, enfim, diz o Rebbe que esse conceito não se aplica mais nessas nossas últimas gerações. Nessa nossa geração contemporânea, simplesmente, o Rebbe também baniu até a merirut. O Rebbe fala que nessa geração que precede a chegada de Mashiach, a nossa geração é uma geração muito fragilizada, em termos emocionais, em termos espirituais, em todos os aspectos, e é uma geração, talvez não que sejamos tão mimados, mas que a gente sempre precisa de ânimo, de incentivo para se fortalecer, ou que nós somos muito suscetíveis a cair, escorregar, e a amargura pode facilmente ser confundida com tristeza, angústia, depressão, e daí ela se torna altamente negativa. Então o Rebbe diz que a gente tem que se afastar disso ao máximo. Por isso o Rebbe fala e afirma repetidas vezes que na nossa geração o serviço de tshuva é para ser feito apenas e tão somente com alegria. A nossa geração exige essa postura, essa atitude de alegria, não só no serviço a Deus de forma geral, mas também, e talvez especialmente, na mitzvah de tshuva. E quando o Rebbe elaborou esse assunto, ele enfatizou nossa geração, que é uma geração tão sofrida, geração pós-holocausto, onde tivemos tantos sofrimentos, tivemos tragédias que jamais ocorreram no decorrer de toda a história. E é sabido que sofrimentos todos nós passamos, e quantos sofrimentos, e tantos sofrimentos. Está escrito que os sofrimentos purgam e refinam e elevam a pessoa, mesmo que a gente não procurou esses sofrimentos, ou mal consegue aguentá-los, suportá-los, tolerá-los, mas na prática, quando vieram traumas, ou etc., tudo isso refinou a geração e acabou elevando-a. Por isso o Rebbe diz que hoje, querendo ou não querendo, conscientes, cientes ou não, na prática a gente se encontra num plano mais elevado em função de tudo aquilo
que se passou na nossa história recente, em função de tudo aquilo que nós passamos. Por isso, já que nós estamos nesse plano mais elevado, nós estamos conectados com a possibilidade de tchuvá e laá, da tchuvá num plano superior, a tchuvá, do retorno a Deus num plano mais elevado. E é sabido, conforme a gente já falou, que essa tchuvá a nível superior, ela se caracteriza com uma alegria muito forte, muito intensa. E mais do que isso, o Rebbe acrescentou, é sabido, há um versículo no Teilim, nos Salmos, que diz que Elev Shanim Beinecha Kiyom Etmol Kiyavor, que fala que Deus, 1000 anos diante de ti é como o dia de ontem que passou. Ou seja, a partir desse versículo, nós derivamos e aprendemos que, por assim dizer, 1 milênio nosso equivale, por assim dizer, a um dia para Deus. Portanto, se nós estamos no ano 5780, o que isso significa? Quando se chegou ao ano 5000, isso significa que se concluiu a quinta-feira. Quando se chegou ao ano 5500, isso significa que nós atingimos sexta-feira ao meio-dia. Hoje nós já passamos mais um quarto desse período. Estando no ano 5780, significa que nós já estamos na véspera do Shabat, ou seja, na sexta-feira à tarde, bem próximo do Shabat, do grande, grandioso Shabat, bem próximo do momento do acendimento das velas e já prestes a receber o Shabat. E nós sabemos que o Shabat é um dia de regozijo, de prazer, de deleite, um dia de alegria, e nós também estamos bem próximos e às vésperas do grandioso Shabat, que vai ser em breve o 7º milênio, mas sem precisar esperar o 7º milênio. Nós recebemos o Shabat, assim como toda sexta-feira, já por antecipação, mas é sabido que na sexta-feira, já a véspera do Shabat, não só que no Shabat não há tristeza, mas já na sexta-feira à tarde, momentos antes de receber o Shabat, já prevalece, predomina um espírito de alegria, de regozijo para todos. Então o Rebbe fala também, a nossa época, o momento atual que a gente vive, é esse momento que antecede a vinda de Mashiach, é o momento de véspera do Shabat à tarde, que é um momento que tem que ser permeado de alegria, de prazer, de júbilo. Né? Então esse é o momento histórico que a gente se encontra. Por isso o Rebbe diz que nesse momento atual, mesmo a mitzvah de tchuvá tem que ser feita com alegria, e que na nossa geração não há mais lugar e espaço, não só para tristeza, mas sequer para amargura em termos espirituais. A nossa geração, mais do que qualquer outra, necessita de alegria. Esse é o grande conteúdo especial da nossa geração em termos espirituais, é esse. Tem que saber que espiritualidade é alegria, tchuvá é alegria, e estando nessa postura, assumindo essa postura, nós vamos atrair também grandes bênçãos com motivos e razões suficientes para estarmos com alegria, sabendo e percebendo que não só por instrução da Torá que tem que estar alegre, mas que não nos faltam motivos para estar sempre alegres e felizes. Um ótimo dia para todos vocês.